Comissão dos Direitos Humanos. Há 65 anos, a humanidade descobriu como o DNA funciona, construiu máquinas para lê-lo e mecanismos para alterá-lo. Agora que o ser humano pode controlar o código genético da vida, o que aconteceria se começássemos a manipular nosso próprio DNA? Tal situação abre margem para diversas possibilidades quanto ao futuro reprodutivo de nossa espécie, incluindo a chance de escolher traços específicos de bebês, como a cor dos olhos e habilidades esportivas. Por outro lado, também se torna extremamente necessário para o avanço da ciência a possibilidade da identificação das causas de muitas enfermidades, a criação de muitos medicamentos e vacinas, assim como a possível erradicação de doenças letais. Nesse contexto, a edição dos genomas traz um debate muito maior, e a Comissão dos Direitos Humanos é acionada. Estaria o ser humano arriscando a sua própria dignidade em prol da possibilidade de aprimoramento da espécie? Cabe a você, caro delegado, solucionar essa questão. Tratado do Fort Laramie. Em 1865, após o final da Guerra de Secessão Americana, uma nova nação se estabelecia. Em meio ao caos, a descoberta de enormes reservas de ouro na região das Colinas Negras, em 1876, motivou o governo dos Estados Unidos a explorarem o oeste. No entanto, a tentativa de adquirir o ouro da região originou um novo conflito, uma vez que as terras pertenciam a grupos indígenas. Motivados pelas revoltas das tribos, os sulistas recuperaram seu ideal confederado. As tensões só pioraram quando foram divulgados os resultados das eleições presidenciais do mesmo ano, acusadas de fraude pelos confederados. Após duas fracassadas tentativas de firmar tratados e sangrentas batalhas, representantes dos três grupos se reúnem em 1877, visando atingir um tratado definitivo que seja benéfico às três partes. Os líderes pretendiam determinar o fim dos diversos conflitos entre as três nações. Gabinete Militar. Há 4 anos, o mundo presencia os horrores da mais sangrenta guerra já vista. O tempo revelou o quão equívoco foi do imperador alemão ao afirmar que os jovens estariam de volta às suas casas antes das folhas caírem das árvores, pois as folhas caíram, e com elas, mais de 15 milhões de homens já perderam suas vidas. O que era para ser um breve conflito se transformou em uma terrível guerra de atrito entre trincheiras, um moedor de gente. Até mesmo o grande Império Russo caiu como as folhas do outono, sucumbindo para a Revolução. A Grande Guerra deve ser decidida no fronte ocidental. As cartas estão lançadas e 2 milhões de soldados posicionados ao longo da fronteira franco-alemã. O Kaiser e seus generais, sitiados e temerosos, têm na primavera de 1918 aquela que provavelmente será sua última chance de atacar. Suas contrapartidas, aliadas, devem resistir a essa impetuosa investida e recuperar o já perdido território francês e belga. São essas as condições impostas aos oficiais da Entente e do Kaiser Reich, que devem guiar suas nações pelo caminho que leva à vitória. Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico. 2024. Alcançando previsões pessimistas, 1,20 m foi o acréscimo médio da altura oceânica. Impactos como o derretimento de geleiras e a perda de boa parte dos corais existentes no mundo em um curto período agora ocupam o pódio dos problemas que a negligência ambiental leva. Os reflexos do problema, como a perda de litoral e desalojamento populacional, afetam cerca de 200 milhões de pessoas. Contudo, a situação já não é mais passível de ser solucionada por rearranjos governamentais. Os países insulares do Pacífico Sul têm recursos e territórios limitados para solucionar a atual crise. Nações que pouco contribuem para o agravamento de questões climáticas são as mais afetadas pela situação e dependem da politicagem internacional para garantirem a seguridade de seu povo e sobre seu território, ameaçado de ser completamente submerso. Sob esse viés, a UNESCAP é acionada. A questão deixou de ser meramente uma cláusula de preocupação secundária. A negligência do passado ameaça o presente e o futuro mundial. Belfast Agreement. After more than 30 years of great tension between Northern Ireland and the Republic of Ireland, authorities are now more worried than ever. Regular attacks continue to kill thousands of people, and although several attempts have been made to cease the conflicts completely, none of them were successful. The terrorist group responsible for Bloody Sunday and the London attack, the IRA, signed another peace treaty 1 year ago in 1997, but the situation is still unstable and there are no guarantees that it will last. It is in this context that important groups, parties and authorities have called an urgent meeting to finally end this period of struggles and prevent more bloodshed from happening. It is your due, delegate, to guarantee durable peace taking into account the wishes of the population. Organização Mundial da Saúde. O Iêmen enfrenta a pior crise humanitária em curso na atualidade. Essa situação se deve à guerra civil iniciada em 2015, à extrema crise alimentar e à epidemia de cólera que afeta o país. A cada dia, mais e mais pessoas são mortas pela guerra, pela fome e pela doença. Em setembro de 2017, o número de casos de cólera ultrapassava os 600 mil, o dobro do pior cenário possível estimado pela Organização Mundial da Saúde. A situação caótica e preocupante não aparenta estar perto do fim.
As autoridades internacionais se preocupam com a miséria que atinge os iemenitas. Em 15 de setembro de 2017, visando controlar a epidemia de cólera em curso, a OMS é acionada. Cabe a você, delegado, encontrar soluções para amenizar a crítica situação da saúde no Iêmen. Agência de comunicação. Na agência de comunicação, a sua função será transmitir tudo o que está acontecendo dentro dos comitês para as pessoas de fora, atuando como repórter ou fotógrafo. Neste contexto do comitê, o mais importante não será ser o centro das atenções, mas sim expor a atenção causada pelos outros. Saiba que esse é um trabalho muito importante e que você é o elo comunicativo da simulação.